vez de aventura, encontramos medo. E na guerra, o único ponto em comum é a morte. A Primeira Guerra Mundial, que iniciou no ano de 1914, se mantendo até 1918, 4 anos de conflitos, mortes, dor e sofrimento. Foi uma guerra gerada por 2 times de países, considerados grandes potências da época. Uma batalha resultante de alterações que ocorreram na Europa, fazendo com que diferentes nações entrassem em disputa. Causada por motivos que permaneceram desde o século XIX, como o nacionalismo e as tensões geradas por ele, as alianças militares criadas, as rivalidades econômicas e a corrida armamentista. Foi uma guerra marcada pela perda de milhões de pessoas e a causa do desespero e aflição de milhares de famílias, mas também foi um marco para a criação e inovação de diversas novas tecnologias, que foram usadas durante a guerra como forma de ataque, defesa e observação, como por exemplo, as armas químicas, o tanque de guerra ou o avião. Também se teve início uma nova forma de guerrear, pois foi durante essa disputa histórica que surgiram as primeiras trincheiras, revolucionando o combate. O trabalho apresentado é o História e Arte, proposto por nosso professor de História, Anderson dos Santos, que tem como objetivo unir a apresentação de algum tema estudado durante o nosso semestre com alguma apresentação artística, facilitando a compreensão sobre o assunto tanto para aqueles que assistem quanto para quem produziu. Nosso trabalho é dirigido para a Primeira Guerra Mundial, com o objetivo de representar a dominação do planeta pelas grandes potências, as inovações no meio da guerra e as trágicas perdas dos soldados no campo de batalha. Fizemos um desenho crítico e uma paródia relatando os acontecimentos da guerra e o resultado que ela acabou trazendo ao final. No século XIX a chama começou a acender e disputas imperialistas a corresponder, política, poder e uma sede por dominação, antagonismos, nacionalismos e militarização. Alianças começaram a se fortalecer, muitas guerras, sangue, dor e sofrimento. Alianças começaram a se fortalecer, primeira grande guerra em andamento. Muitas guerras, sangue, dor e sofrimento. Primeira grande guerra em andamento. Invasões acontecendo, é a guerra de movimento. Culturas sendo confrontadas, tríplice aliança e tríplice entente rivalizadas, ambas com o só objetivo, a vitória. Nas trincheiras, fome e morte sem escapatória, como dizem, sem perdas não há vitória. Tanques, aeronaves e submarinos, uma nova era tecnológica, trazendo novas visões ideológicas. Guerras, perdas e revolução, presentes em uma só nação. Entrada dos Estados Unidos, fortificados por interesses e domínios. Tríplice aliança desestruturada, a Alemanha finalmente está quebrada. Vencedores não ficam quietos, porque a meta é deixar sem chão quem nos invadiu sem teto. Pouco me importa a sua etnia, religião, crença e filosofia, desenvolvendo tecnologia, inserindo no meu dia a dia. Nessa guerra poucas coisas são certas. Fuzis, tanques, gases, conflito que se leva do sul para o norte, da Ásia à América. Mulheres criando, soldados lutando.
tanque de guerra criado tem o mesmo efeito, o mesmo estrago. Soldado armado, apontar, atirar. Se é inimigo, é culpado. Se no campo matei, foi pela lei. Tudo que passei na trincheira não me assustei. Já sofri, já matei, aprendi e ensinei. Tentaram me sufocar, mas eu respirei. A Alemanha agora é infeliz, humilhada, assumindo a culpa total. O Tratado de Versalhes se quis diminuir a Alemanha e deixá-la bem mal. Alianças começaram a se fortalecer. Muitas guerras, sangue, dor e sofrimento. Alianças começaram a se fortalecer. Primeira grande guerra em andamento. Muitas guerras, sangue, dor e sofrimento. Primeira grande guerra em andamento. Muitas guerras, sangue, dor e sofrimento. Primeira grande guerra em andamento. Muitas guerras, sangue, dor e sofrimento. No trabalho, ressaltamos os impactos que as disputas imperialistas causaram, com isso gerando a Primeira Guerra Mundial, acontecimento que acarretou profundas mudanças no cenário político, econômico e social. A Primeira Guerra Mundial foi um dos maiores conflitos históricos que proporcionou, por meio desse trabalho, enxergar que a luta pelo poder só tinha valor quando era conquistado por meio de armamentos e destruição. Foram 4 anos de sangue sendo jorrados por todos os lados, mortes de pessoas que antes de serem soldados lutando por uma causa, tinham uma vida e uma importância. Todos esses pontos foram representados no desenho e na paródia. Com o objetivo de transmitir a angústia e o medo de guerrear, citamos na paródia o seguinte trecho: Se no campo matei, foi pela lei. Tudo que passei na trincheira não me assustei. Já sofri, já matei, aprendi e ensinei. Tentaram me sufocar, mas eu respirei. No século XX, os interesses da Tríplice Aliança e Tríplice Entente superavam qualquer outra vontade e até hoje são os interesses que levam mentes e armas a serem responsáveis por conflitos que deixam marcas na história da humanidade. Portanto, citamos nesse trecho: Pouco me importa sua etnia, religião, crença e filosofia. Desenvolvendo tecnologia, inserindo no meu dia a dia. Que relata um pensamento egoísta de um governante ou militar, em um alto esquadrão que busca vencer a guerra de qualquer jeito, não se importando com as pessoas, querendo que elas desenvolvam tecnologias, pois tinha o conhecimento que as tecnologias determinariam o curso do conflito, que ganhariam a guerra pelas invenções. Não sabemos se eles tinham esses pensamentos, apenas queríamos apontar o desprezo pela humanidade que guerrearia na Primeira Guerra por interesses maiores que seus. Houve muitas invenções, como as tecnologias e as transformações no modo de vida de quem vivia no meio desse caos. Tudo se transformou exageradamente e tomou uma proporção que não era esperada pelas potências no início da guerra. Em um trecho da música citamos: a Alemanha agora infeliz, humilhada, assumindo a culpa total. Tratado de Versalhes se quis diminuir a Alemanha e deixá-la bem mal. Esse trecho narra o final da Primeira Guerra Mundial, quando finalmente chegou ao fim em 1918, com a vitória da Tríplice Entente, desestruturando completamente a Alemanha com o Tratado de Versalhes e deixando a Europa desestabilizada. Por fim, o desenho que é feito durante o vídeo é dividido em 3 partes. A primeira representa as invenções que foram desenvolvidas durante a guerra. A segunda representa o caos durante a guerra. E a terceira representa as trincheiras, que foi um dos maiores horrores do conflito. E por último, todas essas partes estão ligadas ao globo, que é uma marionete, que representa a manipulação global por meio dos interesses de homens poderosos. Se eles avançam, nós avançamos também. De vez em quando, avançamos com tanta vontade que vemos uma luz na escuridão. E vislumbramos um mundo além da guerra que não está ao nosso alcance.